Al filo de la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos acompaña Carlos Walter Porto Gonçalves desde Río de Janeiro, de la Universidad Federal Fluminense. Él es también miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra y el tema que al filo de la palabra les va a presentar es territorio, saber y poder. Hay muchas variantes frente a ese tema. Vamos a trabajar el tema de la naturaleza, las territorialidades, las relaciones sociales, las relaciones cognitivas y de poder, los saberes. Así es que bienvenidos y gracias por escucharnos y por vernos. Como siempre, el programa Al Filo de la Palabra tiene un video pregrabado para que nuestra audiencia conozca al profesor Carlos. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Carlos Walter Porto Gonçalves, graduado en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con una maestría y doctorado en Geografía en la misma universidad. Es una de las figuras más representativas de la geografía crítica latinoamericana, investigador y profesor titular de una de las más prestigiosas universidades de Brasil. Ha recibido algunos premios importantes como el de Casa de las Américas en el 2008, Chico Mendes en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil en el 2004. Ha coordinado el Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y Territorialidades LEMTO. Es miembro del grupo de trabajo Hegemonías y Emancipaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Fue presidente de la Asociación de Geógrafos Brasileros. Entre sus libros se destacan obras como Amazonía, Encrucijada Civilizatoria, Tensiones Territoriales en Curso en el año 2017, La Globalización de la Naturaleza y la Naturaleza de la Globalización en el 2004, Geografías, Movimientos Sociales, Nuevas Territorialidades y Sustentabilidad en el 2001, a más de decenas de artículos en las más importantes revistas académicas del mundo traducidas a varios idiomas. La obra científica de Carlos Walter Porto Gonçalves refleja sus posicionamientos que realiza a la geografía y ciencias sociales, como así también a su práctica y compromiso político con los movimientos sociales de Latinoamérica y su propuesta de geografías con y desde la gente. Bienvenido. Carlos, en tu trabajo intelectual defiendes que hay una relación entre la construcción del saber y del poder y además esa construcción con el territorio específico en donde se produce. ¿Puedes tú desarrollarnos este tema que tiene que ver además con la provincialización, así le llamas tú, del conocimiento y del poder? Gracias a Darwin, a José Luis, pela invitação. Sobre tudo agradecer a Pablo Ortiz, que ha se empenhado para fazer a invitação para que esteja cá. Da satisfação de estar na Universidade Salesiana, apesar de ser jovem, a universidade já tem compromissos teórico-políticos profundos com a causa da indígena, campesina e das lutas populares. Então é um honor estar aqui com você. Pedir desculpa por o malo espanhol, hablo uma língua própria que é espanguês, portunhol, algo parecido. Agradecer. E dizer assim, o tema que me propõe de início é necessário porque todo o processo que ha constituído o sistema mundial que vivemos hoje, né, tem uma relação importante, que é a relação de dominação que a Europa impõe ao mundo desde 1492, né, que constitui esse sistema mundo que ainda nos habita, né, ele não foi só um processo de dominação política, de explotação econômica, que ha sido, para também uma geopolítica do conhecimento, ou seja, uma maneira própria de colonizar o pensamento, de fazer como se houvesse somente uma maneira de pensar no mundo. Chamamos isso de eurocentrismo, né? Como se, na verdade, os europeus impuseram ao mundo a sua visão do mundo e como se cada parte do mundo ocupara um estágio de desenvolvimento europeu.
Então, é como se houvesse uma visão do mundo que invisibiliza que há produção de conhecimento fora da Europa. Há intelectual, sociólogo, que você conhece bem, que é Boaventura Sousa Santos, habla de epistemicídio, ou seja, a maneira como o pensamento europeu, ao colonizar o mundo, né, impediu que outras formas de conhecimento que a humanidade ha construído, quantas civilizações o mundo tinha, para os europeus é como se houvesse uma civilização. Então, deste ponto de vista, é como se os lugares do mundo não hablassem, não existissem, foram etapas do desenvolvimento europeu. E com isso se anula a ideia de que existe uma polissemia, uma diversidade enorme de conhecimento que estão implantados nos lugares da vida. Né? Então, por isso que eu abro que os europeus têm uma visão que chama de pensamento universal. Universal. Vamos quebrar a palavra. Universal. Como se houvesse uma única versão. Na verdade, o mundo é uma pluriversidade. Há múltiplos conhecimentos. E quando os europeus impõem ao mundo a sua visão provinciana do mundo, né? Como se fosse o único pensamento válido. E com isso, a humanidade se queda mais pobre. Porque a ideia de colonizar é uma ideia que só se coloniza aquele que primeiro você inferioriza. Tu não coloniza quem é igual. Então, com isso, se inferiorizou a humanidade inteira. Eu creio que hoje nós vivemos um momento rico, importante na história, onde, na verdade, está em crise não só essa geopolítica, essa geoeconomia, essa geocultura que os europeus impuseram ao mundo e que hoje coloca o próprio mundo em situação limite de risco. O tema ambiental, por exemplo, é um tema do colapso que vivemos, né? Os câmbios climáticos e perda de desequilíbrios de cadenas biológicas de vida. Por exemplo, o ganado já não come mais o pastoreio natural, se come alguma coisa industrializada, então já temos a vaca louca, né? Os pollos, a gripe de los pollos, né? Quer dizer, e toda uma série de quebras, porque se impôs um conhecimento, né? Que se impôs ao mundo como se ignorando as múltiplas formas de conhecimento que a humanidade ha construído. Carlos, en esta visión del mundo europeo que tú dices que hay una imposición en América, ¿tú percibes, por lo tanto, una pasividad, una respuesta pasiva de Hispanoamérica, por ejemplo? ¿No percibes que hay una posibilidad también en este proceso de colonización, donde América Latina también responde frente a ese eurocentrismo? Estamos pensando, por ejemplo, a lo largo de los siglos, una respuesta desde el siglo XVIII, XIX, tanto en el ensayo, en la literatura, y en otros aspectos de las ciencias humanas y sociales. Por lo tanto, ¿habría alguna posibilidad de América Latina como una respuesta ya desde épocas anteriores? Sim. Há uma tradição de conhecimento importante que se produz desde acá. O conhecimento em múltiplos lugares e nós, quando pensamos desde a América, não pensamos de um lugar qualquer. Esse sistema mundo que se empieza em 1492, empieza acá. ¿Qué era Europa hasta 1492? ¿Qué era Europa? Todos os caminhos hasta 1492 iam para o Oriente. E nos ha dejado um verbo, orientar-se. Orientar-se é ir para o Oriente, não era ir para o Norte. A Europa era uma província marginal. Né? Então, o que se passa? Quando se vai buscar outro caminho para chegar à Ásia, para recuperar o caminho que havia sido quebrado, se encontra a América. É a explotação da América que vai dar centralidade à Europa. Então, não estamos falando de um lugar qualquer. Só que nós somos o encontro da Europa com o resto do mundo, esse encontro pelo lado do sofrimento. Por isso que nossa forma de pensar é uma forma sentida, passional.
é um sente-pensar, como disse o nosso colombiano, como se chama, está me escapando o nome aí nesse momento, Orlando Falsborda, fala de sente-pensar, né? Então pensar com o coração, com razão, quer dizer, razão que pensa, que sente. Então, me parece que na América, desse período que habla, o período das independências, por exemplo, há uma frase maravilhosa de Simón Rodríguez, que diz, ou inventamos ou erramos. A necessidade de um pensamento próprio que se vem desde aí, mas ao mesmo tempo de uma elite criolha que vai produzir conhecimento também. Mas me parece que aí, o próprio tema de América Latina, por exemplo, é um tema ao mesmo tempo que avança, pero há um tema problemático, porque a ideia de América Latina é latino, ainda é europeu. Portanto, mais que isso, o debate contemporâneo que nós vivimos, nós acá, já é um debate que inclui a palavra Abeyala. Abeyala, por exemplo, já introduz o poder dos próprios indígenas e dos pueblos da América renominar seu território. Então não é qualquer coisa. Agora, nós temos uma tradição de pensamento crítico, a teoria da dependência. É uma teoria original que surge da América Latina. A pedagogia do oprimido, a teologia da alienação, né? São todas contribuições teóricas originais que surgem desde a América, né? Penso que nesse momento que vivemos, né, me parece que há uma profundização diante da crise, né, do pensamento, dessa geopolítica do conhecimento, por la direita e por las esquerdas, que é também um pensamento em crise, que há dificuldade, por exemplo, de trabalhar com a ideia da diferença e da diversidade, de onde vem, por exemplo, o movimento indígena, me penso que traz uma contribuição mais allá, que, por exemplo, não é somente a crítica ao capitalismo, que é necessária, pero há uma crítica também à colonialidade. Portanto, a esquerda hace uma crítica ao capitalismo, mas é preciso fazer uma crítica. Desde a esquerda tomamos a ideia da crítica ao capitalismo, mas é preciso também uma crítica à colonialidade, porque o desenvolvimento capitalista sempre se expande a outras áreas em nome de levar o progresso, levar o desenvolvimento, levar a civilização. Sempre a ideia, o próprio capitalismo, para se expandir, necessita da ideia colonial. E se queres uma sociedade que se emancipe da explotação, da opressão capitalista, é preciso recuperar um dos maiores patrimônios que a humanidade tem, a diversidade dos seus pueblos, dos seus conhecimentos territorializados. Não é isso? Então, a ideia é que recuperar isso como um patrimônio da humanidade, mas para isso é necessária a crítica ao capitalismo. Então, não podemos quedar-nos somente na crítica da colonialidade. Por isso, teremos que fazer aí um diálogo, e nesse sentido, a América Latina tem traído uma contribuição, não só a América Latina em geral. Eu diria, para a sua primeira pergunta, inclusive, toda a minha reflexão teórico-política, que me traz até cá, com muito orgulho, com muito honor, ha sido produzida por uma renda teórica e política que não ha surgido na universidade. O tema do território surgiu para mim não por la universidade. Surgiu quando os indígenas, os campesinos na Amazônia brasileira e na Amazônia boliviana, que eu trabalhava nos anos 80 e 90, me disseram, nós não queremos terra, nós queremos território. E eu não compreendi o que queriam. Porque a minha ideia era terra como meio de produção, não é isso? Depois eu teria assistência técnica e financiação. Essa era a renda teórico-política. E eles diziam, nós não queremos terra solamente, nós queremos ter, ou seja, um sentido para estar na terra. Era um debate muito mais profundo. Então, imagina, é um outro repertório conceitual que vai mais além do pensamento eurocêntrico. Carlos, pasemos entonces a este gran debate del territorio y de cómo se entiende desde América Latina esa proposición. Sabiendo que nosotros hablamos desde un lugar específico y nuestro lugar de enunciación es América Latina, y sabiendo que queremos hacer un análisis sobre la colonialidad, sobre el capitalismo y replantearnos para poder promover esa, como digamos, ampliación de la provincia europea, ¿no es cierto? Poner otras voces en ese discurso.
qué juega ahí este concepto de territorio, territorialidad y qué relación tiene con esa producción de saber? Cuando nosotros tenemos una idea diferente de territorio a la que comúnmente se ha tenido desde el capitalismo incipiente como forma de producción. Sim, sim. Primeira coisa que devemos tomar muito cuidado hoje em dia é porque a ideia de território está se quedando em moda. Hoje o Banco Mundial habla de território. É o Banco Mundial. Então parece uma maneira de vaciar a ideia forte que surge nos anos 80, sobretudo, quando se desnaturaliza o conceito de território. Hasta então, o que era o território? Território era a base natural do Estado. Então, era um conceito que não estava em debate. O Estado tem um território. Tu és natural de onde? De um território. Que hicieron os movimentos indígenas e campesinos? Nos puseram o que em debate? Que dentro de um mesmo território, dito nacional, existem múltiplas territorialidades. E com isso, desnaturalizaram o conceito de território. Ou seja, os processos, os territórios, por exemplo, não se pode separar território, territorialidade de territorialização. Há sempre uma tríada conceitual. Todo território é fruto de um processo de territorialização através de certo sentido da luta, de uma territorialidade. Essas três coisas têm que vir juntos. Né? Então, o território é um conceito que, na verdade, obriga, primeiro, a que se pense a sociedade em sua inscrição na natureza. Porque o conceito de território obriga a que nós outros não pensemos mais sociedade e natureza. E é conjunção aditiva. Isso é aquilo. É como se pudesse existir uma sociedade fora da natureza. Então, o conceito de território já obriga a ver a sociedade na terra, em sua territorialização. Mas com que sentido para estar na terra? E com que territorialidade? O capital, primeiro que para se constituir, desaloja os campesinos, os indígenas, e os individualiza e os transforma em cidadãos individuais. A grande dificuldade é se percatar que essas outras territorialidades têm muitos sentidos comuns da vida. Então, são basicamente territórios da marcação da individualidade burguesa, que é o que faz o capitalismo. Então, me parece que nós estamos vivendo nesse momento o conceito de território, que imagina, por mais que Marx não ha dito que o território, o capital não tem pátria, como se não tivesse um território, né? Isso, em parte, é verdadeiro, pero, junto com o desenvolvimento do capitalismo, se desenvolveu um sistema interestatal. É o Estado como guardião da propriedade. Então, mira, o capitalismo, ao mesmo tempo que disse que não tem pátria, desenvolveu um sistema estatal, que é quem dá o guardião da propriedade. E, ao mesmo tempo, esse capitalismo que desaloja os campesinos, desaloja e transforma a natureza em propriedade privada. A terra é vendida como mercancia e a gente também se vende como mercancia. O que fazem os movimentos hoje? É a tentativa de, primeiro, resistir aos processos de explotação. A Amazônia está llena disso, os Andes estão llenos disso, de resistência dos povos indígenas, das populações campesinas, afros, diante do processo de desporro, de desalojo. E com isso, imponendo um debate que surge mais uma vez da gente. Não queremos mais estados nacionais. Queremos estados plurinacionais. E sabemos das dificuldades de imponer. E aqui em Equador, nesse sentido, está no centro do debate. As marchas de 1990, me parece que essas marchas que surgiu tanto em Equador, vindo da Amazônia, a Quito, né? E em Bolívia, das terras bajas, de Bolívia hasta La Paz. Essas duas marchas tinham a mesma consigna. Luta por la vida, por la dignidad y por el territorio. Carlos, queremos invitarte a que escuches dos preguntas de estudiantes de la universidad y para que tú puedas reflexionar y pensar esas preguntas. Gracias. Vamos a escuchar la intervención, el video, para que Carlos Walter nos ayude con su reflexión. Al filo de la palabra.
En el marco de la crítica postcolonial, ¿debe América Latina estar al margen de la tradición del pensamiento y la reflexión occidental para afirmar o producir algún episteme propio latinoamericano? ¿Existe alguna relación entre la victimización de América Latina como pueblos explotados por Occidente y la crítica que se hace al eurocentrismo? Sí. Como ves, Carlos, tenemos siempre preguntas de los estudiantes interesantes. No sé qué dices frente a ello, Sí. sentándonos también en eso de la victimización, ¿no? Sim, sim, sim. Penso que aí, a última pergunta que contestava você acá também, me parece que há salto de qualidade nessa questão. Né? Me parece que uma coisa é dizer que dialogamos com o pensamento europeu. Eu diria, há grande maestro brasileiro, Milton Santos. Milton Santos dizia que nós conhecemos mais que os colonizadores, porque nós conhecemos o que os colonizadores querem que nós conhecemos, que nos colonizaram, mas nós conhecemos coisas que eles não conhecem. Então, necessariamente, nós conhecemos mais que eles, porque nós sabemos o pensamento deles, mas sabemos mais que eles. Nesse sentido, o pensamento que surge da América Latina é um pensamento original, né? Porque traz a mesma marca que eu falei desde o início. Né? É um pensamento que é a modernização, que é a civilização para nós. Por exemplo, há um caso em Brasil que o primeiro contato dos indígenas com os processos de expansão foi com o choque elétrico da tortura. Assim chegou a modernidade àqueles pueblos. Então, desde o início, a modernidade para nós foi violência. Ha sido, na verdade, coisa sentida. Para nós, a modernidade não é só um pensamento, né? Penso, logo existo, para nós é como se for existo e por isso resisto. Não é penso, logo existo. Na verdade, existe um processo e nós, ao mesmo tempo, não temos que... O pensamento europeu, primeiro temos que ter uma clareza, uma lucidez teórico-política, que o pensamento europeu não é um pensamento homogêneo. Por exemplo, minha relação com o pensamento de Marx, por exemplo. Que é um pensamento que surge na Europa. É esse pensamento eurocêntrico. ¿Hasta onde? ¿Hasta que parte? Porque, ao mesmo tempo, Marx analisa o quê? Como se desenvolve o capitalismo, mas numa perspectiva desde abaixo. Marx não habla do capitalismo a partir de arriba. Então, o pensamento europeu é heterogêneo. Né? E como ele pensa desde abaixo, nos interessa, porque também estamos desde abaixo. Pero Marx, ao mesmo tempo, ignorava, em boa parte da sua vida, ignorou como se passava as experiências africanas, latino-americanas e asiáticas. Aliás, esse é o último momento de Marx que nos interessaria estudar um pouco melhor, que é o Marx pós-capital. Né? O Marx que empieza a tomar contato com o pensamento russo. E a Rússia era um país da periferia. E Marx começa a se quedar encantado com os populistas russos, que tem muito a ver com a luta indígena atual da América. Né? Então, me parece que na Europa também há explotados, há oprimidos. Né? Então, temos que fazer um diálogo também com esse pensamento europeu, né? Desde abaixo, e nisso evitar qualquer determinação geográfica absoluta. Basta de ser de um lugar para ser necessariamente, no lugar de América, para ser necessariamente emancipatório. Nossas elites nasceram em América e são mais colonizadas que qualquer outra. Né? Então, me parece que as perguntas são perguntas importantes porque nos obrigam a, vamos dizer, nem sei se dialetizar, mas trialetizar ou problematizar, mas primeiro a ideia de que os pensamentos têm lugares de origens. Não podemos abandonar essa ideia. Né? Uma coisa é pensar o mundo a partir de América, não é? É um lugar próprio, né? É que muitas vezes nos confundimos com isso, né? E nós queremos ser de primeiro mundo, né? A pessoa que pensa em ser de primeiro mundo continua sendo colonizada, porque quer ser como eles. Né? Então, nesse sentido, penso que na América Latina, e sobretudo, cada vez mais vamos ter que aprender a falar de América Latina, barra Abya Yala, para ver se incorpora outras Américas que se quedaram fora,
Né? Então, me parece que, agora, nós outros, nesse sentido, temos atravessando nossos corpos, nossas formas de pensar e de sentir, a própria ideia do pensamento do sistema mundo que nos constituiu. Nós somos parte do sistema mundo. Né? E, como tal, devemos continuar debatendo com o mundo, com todos os conjuntos de expressões, de movimentos que estão em lutas emancipatórias. Carlos, tú has mencionado, te mencionaban en la pregunta el tema de la tradición. Si para construir una episteme americana, latinoamericana, podemos dejar al margen, podemos desconocer esa tradición occidental de pensamiento, o nos incorporamos a esa tradición. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento? Por ejemplo, tú hablas de la naturaleza que ha sido apropiada por una razón matemática, por ejemplo. Sí. Pero estamos, de todas maneras, dentro de este mundo, digamos, occidental. ¿Cuál es nuestra postura frente a eso? ¿Negamos esa tradición, la aceptamos, la cambiamos? ¿Qué hacemos con eso? Penso que retoma um pouco a argumentação anterior. Primeiro, acho que chamamos de tradição europeia. Né? Muitas delas são tradições que, por exemplo, vêm do Oriente. Né? Como a apropriação dos gregos. Né? Platão dizia que suas fontes de informação estavam em Ásia. Portanto, que pensamento europeu era esse? De Platão, que dizia que se inspirava em Ásia. Henrique Dussel já ampliou bastante esse debate. Nós somos afetados pelo pensamento europeu. Ele faz parte de nós outros. E como vamos nos conectar com isso no pensamento crítico? E nós outros vamos nos conectar com isso a partir de um lugar próprio, de uma situação própria. Por isso é preciso romper com a ideia de que existe um pensamento único. E nesse sentido eu insisto que, na verdade, tanto o pensamento que se diz, né, como eu tomava lá a ideia anterior. Por exemplo, nós vivemos atrapados na tradição moderna, né, da liberdade, igualdade, fraternidade. Quer dizer, as direitas se ocuparam da liberdade a sua maneira, as esquerdas com a igualdade e nadie com a fraternidade. A fraternidade se quedou fora. Mira, que surge em América Latina, e recém, quando estava falando vida, dignidade e território. Imagina, é outro léxico. A vida, a relação, ao mesmo tempo, o que temos que aprender, todo o conhecimento se desenvolve ao mesmo tempo em diálogo. Não vamos cair numa ideia essencialista, que é tão perigosa como o eurocentrismo, que é uma forma de essencialismo. Né? Então é preciso romper com essa ideia. Os conhecimentos se desenvolvem em diálogo, em tensão. Então nós vamos, o tempo todo vamos dialogar com o pensamento europeu o tempo inteiro, porque ele faz parte de nós outros processos de dominação. Ao mesmo tempo, não podemos abdicar, por exemplo, a palavra Pachamama, que você sabe melhor que eu. O que é Pacha? Pacha é espaço e tempo ao mesmo tempo. Me parece uma palavra quântica, mas me parece que, como o colonizador nos queria colonizar, não teria nada para aprender com nós outros. Né? A mão é o espaço e o tempo. Portanto, Pachamama não é natureza. Pachamama é a origem de todo, do espaço e do tempo. Não separa a natureza da sociedade. Claro, es una forma de comprender la realidad misma, digamos. De outra maneira. Então, eu digo, ao mesmo tempo, há um livro maravilhoso de um tipo que viu aqui, Joseph Sterman, La Filosofia Andina. Esse livro, quando eu li, me quedou impressionado. Que ele exatamente, para pensar no mundo, ele estabelece como se era possível falar de filosofia andina. Porque a filosofia ocidental é a filosofia de Aristóteles, de Platão, é sempre de um indivíduo pensando. É sempre um indivíduo que pensa. Aí tu vem para o mundo andino, Cristo Aymara, por exemplo, não existe a ideia de indivíduo. Tudo que existe é relação de relação. Me perdona, mais uma vez, física quântica. Mira, isso estava inserido num pensamento. Há que pôr em diálogo esses pensamentos. Né? O pensamento europeu também há coisa que aportar.
também pensa a partir de um lugar, resolve determinados problemas. Há que entender que é um pensamento tão provinciano como de nós outros. Não estou querendo acabar com um pensamento universalista europeu para criar agora uma espécie de andinocentrismo. Seria tão tonto, né, como o eurocentrismo. É dizer que a riqueza do mundo é essa diversidade, que é ter diálogo de saberes. Agora, diálogo de saberes não pode ser submetido a relações de poder, de opressão. Por isso que para que a diversidade de diálogo, o diálogo da diversidade se haga, é necessário romper com as relações de poder. É isso que nos distancia, nos afasta do multiculturalismo. E mais uma vez, é desde cá, inclusive no mundo andino, que surge a ideia de interculturalidade, né? Que significa diálogo. Agora, para que a interculturalidade não se quede de uma maneira sofisticada de multiculturalismo, é necessário enfrentar as relações de poder. E nisso há que se fazer a crítica do capitalismo, que vive da explotação também da diversidade. Fazendo turismo, folclore, né? Certo? Essa coisa toda que é uma espécie também de explotar a diversidade para acumular capital. Então é preciso romper com o capitalismo para que o verdadeiro diálogo possa ser hecho. En ese mismo eje temático, Carlos, del diálogo, quiero plantearte, sabiendo que la condición humana es el conocimiento, es el saber, o sea, todos los grupos van a construir conocimientos, saberes, relaciones con el mundo, consigo mismos, ¿no? Y sabiendo que el horizonte que tú planteas es una polifonía de saberes, saberes negros, indígenas, el mismo saber europeo, saberes periféricos de las diversas culturas, ¿no? Hoy con la tecnología también es un saber que hay que entrar a discutir. Entonces lo que te planteo es cómo desde América Latina podemos superar esa mirada de la víctima, esa mirada que a veces se construye como lamento y se queda como la posibilidad solamente de ver que hemos tenido problemas, pero no de construir algo, frente a esas otras voces de América Latina que construyen, que generan teoría. Tú mismo citabas alguna de ellas, como la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido. ¿Cómo ir por esos caminos más propositivos? Eu penso que a última geração, dos anos 90 para cá, já não é tão vitimista, se podemos falar assim. Por exemplo, quando habla de interculturalidade, se habla de plurinacionalidade, se habla de bueno vivir, suma causa e suma camanha, se habla de direitos da natureza, é uma renda positiva que está em curso. Agora, vou contar uma pequena anedota. Eu fazia parte da assessoria dos movimentos indígenas e campesinos na Conferência de Rio 92, na Conferência da ONU. E havia um debate entre eles muito interessante, os indígenas, que era o seguinte: o que fazer? Vamos denunciar os 500 anos de opressão. O tema vitimista. E foi interessante o debate entre eles. A posição que ganhou importância foi outra posição. Dizia o seguinte: eles já sabem que eles praticaram genocídio, etnocídio, os brancos já sabem disso. Mas não é isso que deve ser nossa posição na conferência. Nossa posição é outra. Devemos lembrar-lhes da violência que nos impuneram. Não podemos olvidar. Pero, o que eles estão fazendo acá em Rio de Janeiro agora? Todos os chefes de Estado do mundo inteiro estão em Rio de Janeiro. Para ser o quê? Debater a água, o bosque, ou seja, a perda de suelos. Ou seja, fala assim, depois de 500 anos, eles estão se reunindo para debater aquilo que nós outros sempre sabemos. Não é uma posição vitimista. É uma posição de outro tipo. Eu acho que nós outros precisamos nos descolonizar e deixar que essas vozes, que elas estão assinalando caminhos. É por aí que vem a coisa. Muy bien, Carlos, te queremos agradecer de parte de la carrera de comunicación de la Universidad Salesiana. Ha sido un gusto tenerte aquí. Creo que la reflexión, por supuesto, de estos temas es amplísima, no termina. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta más, pero no la voy a hacer, la voy a resumir, que finalmente lo que decía José Martí, me parece que viene a cuento. Dice que no hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza.
Entonces, creo que también eso nos podría ayudar en el diálogo. Te agradecemos nuevamente. Gracias, Darwin, por acompañarnos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias.